Ela veio do México para ser usada na indústria e colorir nossos tecidos. Mas acabou se tornando a principal alternativa de alimentação animal no semiárido nordestino. Neste vídeo produzido pelo Senar para o projeto Sertão Empreendedor, um novo tempo para o semiárido, você vai conhecer os superpoderes da palma forrageira. Como plantar, colher e alimentar os animais. Foi o empresário e empreendedor alagoano Delmiro Gouveia que trouxe a palma forrageira para o Brasil no início do século XX. Gouveia usava a palma para obter o carmim, corante de alto valor produzido por um inseto, a cochonilha, que usa a palma como hospedeira. Em vários estados do semiárido brasileiro, a palma forrageira é cultivada para alimentação animal, principalmente do boi, do bode e do cabrito. A palma, ela é uma cultura de muita importância para a região semiárida como um todo. Ela é altamente produtiva, ela é adaptada às nossas condições. Ela, além de água, ela é uma fonte riquíssima de água, mas além disso, ela dá nutrientes, ela dá alimentação. É uma planta que é perene, ela não precisa ser plantada todo ano. Basta ser cuidada. É uma das principais fontes de renda daquele produtor que está nas áreas mais secas, nos interiores dos municípios, que se vê na criação do animal a possibilidade de ter uma renda e uma alimentação, porque o cultivo agrícola ele é mais difícil, ele é muito dependente da chuva. A experiência de palma aqui começou há praticamente 10 anos. Aí eu comecei por essa propriedade aqui, que é de meu pai, e daqui serviu de exemplo, a gente foi expandindo para outras propriedades. O primeiro plantio que a gente fez aqui foi para corte e fornecimento no coxo. A gente passou aqui uns 8 anos cortando e fornecendo no coxo. Por uma dificuldade de mão de obra, a gente fez um plantio com espaçamento maior, tem dado um resultado muito bom. A gente está multiplicando e ampliando a área. A gente está falando em pastejo direto e também em forma de consumo no coxo. Então fica a critério de cada propriedade, ela responde bem para as duas formas de fornecimento. Na forma do consumo direto, a gente solta as vacas aqui dentro da área como se fosse um banco de proteína, no consumo de 1 a 2 horas por dia. A vaca termina a ordenha, vem para a área, consome na área de 1 a 2 horas, ela consome em torno de 40 a 60 quilos de palma e a gente solta ela para a manga. Ela continua o pasto, ela continua completando sua dieta com o capim. Aqui nós vamos falar os procedimentos de seleção das raquetes e a forma de cortar para fazer uma boa muda. Então aqui, o que acontece? Vocês podem observar que aqui tem as plantas mais jovens, que não têm estrutura, não são mudas ainda. Não são mudas. Elas são sem estrutura, não servem para plantio. Nós temos uma raquete já maior, porém ainda é muda. Vocês podem observar aqui que a planta, quando ela ainda é um broto, ela tem uma coloração mais clara em comparado com uma raquete, certo? Tem uma coloração mais clara. A estrutura dela não tem a estrutura. Ó. Aqui você pega uma raquete, ela já tem a estrutura firme. O broto, você observa uma estrutura interna nela, como se fosse um esqueleto, certo? É a estrutura da palma. Então, aqui é um broto, não serve como muda. Então, no processo de retirada, a gente elimina as raquetes que ainda não servem como muda, certo? E logo após retira as mudas, que são raquetes com essa coloração mais escura, com a estrutura melhor. Certo? Então, a gente vai aqui selecionando e retirando, certo? Sempre com cuidado na hora de retirar a muda. A muda, ela deve ser cortada. Ela tem uma união entre uma raquete e outra que a gente deve cortar nesta união, certo? Cortou,
Então não é muito interessante você quebrar a muda, vamos falar, vou quebrar a muda de palma. Você acaba danificando parte da estrutura. Então você pode até forçar um pouco, mas com a ajuda da faca, terminou de cortar, tira as mudas. Nós mostramos aqui o procedimento de retirar as mudas. Tira a raquete. Essa raquete, depois de retirada, ela deve ficar 15 dias de repouso. Qual o objetivo do repouso? Cicatrizar o local do corte. Então aqui com os 3 dias ela está cicatrizando, a gente deixa em torno de 15 para ela cicatrizar e para ela murchar um pouco, para estimular a brotação após o plantio. Isso reduz significativamente as perdas, principalmente se após o plantio tiver umidade no solo. Então ela está cicatrizada, certo? Este repouso deve ser num local seco. Se estiver chovendo tem que levar para um abrigo. E se não estiver chovendo pode ser na própria área aqui mesmo, desde que a gente coloque uma palhada, um sombrite, alguma coisa por cima, para ela não queimar. O sol, em muito contato com a face, ele vai dar uma queimada, que não vai matar, mas danifica um pouco a raquete. Então deve se repousar em torno de 15 dias na sombra, sem contato com umidade. Foi feito um trabalho também de multiplicação das raquetes. Tem a quantidade em laboratório de multiplicação com quantidade muito maior de raquete. E no campo a gente pode multiplicar numa raquete como essa de 2 a 3 mudas. Então a gente pode no mínimo dobrar a quantidade de muda, certo? Então o procedimento é, primeiro, ser uma raquete boa. Uma raquete dessa daria 2 a 3 mudas. Então a gente vai chegar simplesmente pegar esta raquete e dividi-la. Sempre nesse sentido, porque você vai ter uma superfície exposta menor. Se você pegar aqui uma raquete semelhante e fizer neste sentido, a área exposta é muito maior do que esta, certo? Então o sentido é sempre este sentido de corte na horizontal. Essa é uma área de unidade de demonstração do plantio de palma no sistema adensado. Essa área ela tem em torno de 5.300 metros quadrados, meio hectare. Ela vai servir para distribuir mudas para os produtores da região e de demonstração para os produtores do sistema adensado de plantio. Aqui a palma é colocada no sistema carta de baralho e também vamos fazer uma área usando uma parte de tabletes, para que caso o produtor tenha uma quantidade menor de muda, ele possa plantar uma área maior. Essa área nós usamos um subsolador, porque ela estava muito compactada a área. Depois passamos uma grade aradora e aí usamos um arado, tirando 2 discos do arado para fazer o sulcamento no espaçamento de 1,40 m, usado para a palma miúda, ou a palma doce, como alguns lugares do sertão conhecem. Também nós vamos apresentar também um sistema de 5 linhas com espaçamento de 1 metro e o intervalo entre esse bloco de 5 linhas de 3 metros, para caso o produtor tenha trator, ele possa entrar nesses intervalos de 3 metros para que seja feito o transporte da palma. Nós estamos usando aqui 100 gramas por metro linear de superfosfato simples e colocamos ela no sistema de carta de baralho, uma do lado da outra. Para isso facilita o plantio, você consegue plantar mais áreas em menor tempo e também na hora de colocar a terra para cobrir 1/3 da palma, da raquete, ela se torne uma atividade mais rápida também, mais econômica do que no sistema uma palma paralela à outra. Em 1 metro cabe em torno de 10 a 11 raquetes de palma. Se todos os tratos culturais forem feitos, é uma produtividade acima de 600 toneladas de matéria natural por hectare, contando que a palma tem em torno de 8 a 10% de matéria seca, né? Então isso vai dar em torno de 68 toneladas de matéria seca por hectare. A palma doce,
ela pega em torno de 68 a 72 mil raquetes por hectare. A palma gigante, ela pega em torno de 60 até 58 mil plantas por hectare. A palma plantada nesse sistema de adensamento, ela obrigatoriamente tem que ser cortada anualmente. Caso o produtor não tenha o consumo, ele corta, desidrata e faz o farelo da palma para que ele possa fazer uma mistura em substituição até 70% do milho. Nós temos muitas alternativas forrageiras para o semiárido. Por incrível que pareça, passa uma impressão de que nós não temos opções, e é justamente o contrário. Além da palma, nós temos gramíneas como o capim-búfio, como o capim-corrente, como o pangola, como o pangolão, capim andropógon. Então são algumas das gramíneas, elas dão praticidade, porque o produtor lança as sementes, vem o pasto e ele solta os animais para colherem. E nós temos muitas leguminosas também, leguminosas exóticas e leguminosas nativas. Vou destacar algumas delas, exóticas, que vieram de fora, a paleucena, nós temos a gliricídia, o guandu, algumas nativas, não leguminosas, mas fonte proteica, por exemplo, uma euforbiácea, a pornunça, outra euforbiácea, a maniçoba. Quer dizer, nós temos opções que dão volumoso, que dão proteína, e nós temos no semiárido opções forrageiras que dão energia. Exemplo, o grão de sorgo, a raspa da mandioca, a raiz de mandioca, os farelos de palma, os farelos de melancia, a vagem da algaroba, todas elas nós encontramos com facilidade. Dá para o cara tirar da sua propriedade muito daquilo que o animal precisa, sem grandes investimentos. Quero destacar também uma opção que é a melancia forrageira, é fonte de água, é fonte de nutrientes, mas é sobretudo um ingrediente muito barato. São culturas de pouco investimento, de alto retorno em quantidade de alimento e que vai proporcionar a manutenção da poupança do proprietário, que é o animal vivo lá. A perda do capital é um prejuízo enorme, porque primeiro que é aquele capital que vai gerar o alimento, que vai gerar a renda. Nós tivemos nos últimos anos pragas que ou dizimaram ou comprometeram os palmais de uma forma geral. Uma delas é a cochonilha. É um inseto que se instala na palma, ela suga a seiva dessa palma e acaba matando essa planta ou pelo menos reduzindo sua capacidade de produção ou de crescimento, né? Nos casos mais extremos e que não foi pouco comum na região, né? As plantas morreram, palmais foram dizimados. As variedades de palma que estão sendo plantadas nos campos experimentais são resistentes às pragas. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, em parceria com o Senar Nacional, está construindo uma biofábrica que vai produzir mudas de palma em laboratório. A grande vantagem da biofábrica é que essa raquete, que nesse sistema vai dar 5 mudas, ela pode, em laboratório, num período de 6 meses, dar 5.000 mudas. Esse vídeo faz parte do projeto Sertão Empreendedor, um novo tempo para o semiárido, criado pelo Senar da Bahia e que conta hoje com o apoio do Senar Nacional.